Oi, gente, estamos de volta excepcionalmente nesse domingo, porque eu queria deixar um recado também pra vocês. Eu esqueci de falar, essa semana última que passou foi tão maluca, eu esqueci de falar que tá rolando a Semana do Consumidor lá na Amazon e que por causa disso tem algumas ofertas legais de livros que estão rolando e também tem frete grátis para você que, assim como eu, é membro Prime lá da Amazon, então vale a pena. Um dos livros que eu comprei e que eu vou mostrar essa semana, por exemplo, eu não paguei o frete, então foi bem bacana. Mas, infelizmente, o motivo que me traz aqui nesse domingo não é assim tão legal, é que eu sinto que a gente tá no último fim de semana antes do caos. Pelo menos é o que a gente tá vendo acontecer em outros países do mundo e não tem por que acreditar que no Brasil vai ser diferente, porque nós não temos outra biologia. A questão é que o coronavírus tá causando uma bagunça lá fora e ele tá chegando aqui no Brasil. E aqui em São Paulo, a cidade onde eu tô, que por enquanto é o epicentro aqui no Brasil, medidas estão sendo tomadas, as escolas vão parar, as empresas já estão mandando quem pode trabalhar em casa. Então eu tenho a impressão de que muitos de nós vamos passar os próximos dias em casa. E eu acho que a gente tem várias opções, né, enquanto estiver em casa. Além de estocar comida e ficar com medo de perder o emprego ou de não arrumar trabalho se vocês, assim como eu, forem trabalhadores autônomos. A gente pode pelo menos aproveitar essa oportunidade para usufruir do melhor remédio, se não para as doenças do corpo, para as doenças da alma. Eu sempre acredito que os livros nos ajudam a colocar as coisas em perspectiva e nos ajudam a tomar as decisões mais sensatas. Por isso eu fiz uma seleção de livros pra gente ler nesse período de quarentena. Agora sim eu entrei bem. E agora o que eu faço, paizinho? Não passe isso pra mim, moleque! Seja como for, que tal se a gente lesse alguma coisa? Eu separei, bom, quando se fala em pestes, quando se fala em doenças, epidemias, o que sempre vem na cabeça das pessoas é uma coisa assim que tá no inconsciente de todos, a peste de todas as pestes, aquela assim que virou até folclórica, que é a tal da peste negra. Ela dizimou, para vocês terem uma ideia, só na Europa, 1/3 da população, a cada 3 pessoas, uma morreu. Entre os anos de 1346 até 1353, mais ou menos. Ela não se espalhou rapidamente como o coronavírus está se espalhando hoje, porque não existia avião, barcos de cruzeiro, hoje em dia as coisas são mais rápidas. Mas ela se espalhou também pelo mundo conhecido, só as Américas, talvez a Oceania, as ilhas do Pacífico ficaram protegidas porque não tinha esse intercâmbio, né? E muitas pessoas, milhões de seres humanos morreram, alguns estimam até 200 milhões de seres humanos morreram. A população da humanidade teve uma baixa tão grande no século XIV que ele só foi se recuperar ao mesmo nível no século XVII. Foram necessários 400 anos, 4 séculos, para voltar aos níveis anteriores. E era uma doença, não havia conhecimento científico, ninguém sabia de onde ela vinha, tinha as fake news da época, né? Não faltava gente para dizer que a culpa era dos judeus, que a culpa era dos poloneses, que a culpa era dos ciganos, que a culpa era... Sempre tinha, né? Não é porque não tinha WhatsApp que não tinha boatos e maldade, xenofobia e intolerância religiosa. Mas não se sabia, não tinha como se saber, que era uma doença provocada por uma bactéria que era transmitida para os seres humanos através de pulgas e ratos. Condições de saúde inexistentes na época, então os seres humanos conviviam com pulgas, percevejos e ratos, óbvio, por toda parte. Então ninguém escapou, nem a nobreza. Muitos reis e seus filhos e seus parentes morreram com a peste negra. O livro que melhor retrata essa época é o Decamerão, do Giovanni Boccaccio. É um autor italiano que reúne 100 histórias. Aqui nós temos 10 amigos, 10 jovens que moram em Florença e estão apavorados porque a peste negra chegou em Florença e está matando as pessoas e eles podem se dar o luxo de fugir, foram se refugiar no interior, no campo, numa vila, uma espécie de chácara, né, afastada, e eles se mantiveram lá em auto-quarentena até a peste passar. Para se distrair, eles contavam histórias uns para os outros. O que é legal dessa coletânea é que ela mostra como era a vida na Idade Média, ela fala sobre o medo de doenças, ela fala sobre a ligação das pessoas com a religiosidade, ela conta muitas histórias sobre amor e sexo. A gente gosta de fingir que os medievais não transavam, mas eles transam, e aqui a gente tem a prova disso porque muitas histórias são picantes. Enfim, nós temos aqui
10 amigos tentando se distrair, tentando manter alguma esperança de permanecerem vivos em meio à mais completa desolação. Prosseguindo, essa é a peste negra. Já passou, faz muito tempo, não temos mais recordação na história dos nossos países e tal, tudo aconteceu na Idade Média. Agora eu vou falar de livros que falam de doenças e epidemias muito reais, que acometeram os nossos antepassados recentes e que continuam vivas até hoje. É o caso, por exemplo, do cólera. E aqui eu não posso deixar de mencionar O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques, que conta uma história de amor na cidade de Cartagena das Índias, que é a porção caribenha da Colômbia. Cidade essa que, embora tenha sido já capital de um vice-reinado espanhol, ou seja, uma cidade importante, apesar de tudo era extremamente pobre e tinha péssimas condições de limpeza e, por causa disso, virava grande foco dessa doença chamada cólera, que é transmitida através das fezes. Então, em todo lugar onde não existe saneamento básico decente, onde as pessoas convivem com água de esgoto, pode haver surtos de cólera. O Amor nos Tempos do Cólera, é lógico, traz a visão poética do Gabriel Garcia Marques, o texto dele que é inigualável, mas devemos sempre nos lembrar, é uma história que se passa em meio à podridão de uma doença transmitida através das fezes e potencializada pela miséria. Então não é uma história assim de amor tão pura, tão maravilhosa, é bastante chocante, inclusive. Também sobre cólera é o caso do Véu Pintado, do escritor inglês Somerset Maugham. Ele se passa na China, então saímos da Colômbia e vamos para a China, que também era muito pobre, ainda mais na virada dos séculos XIX para o XX, também era rural, também não tinha condições de saneamento e limpeza e também tinha muitos focos de cólera. E essa história é a história de um casal, um homem médico inglês e a sua esposa adúltera, que se mudam para uma cidade chinesa que é o ápice de uma epidemia de cólera que está acontecendo lá. O médico vai tentando ajudar e também tentando punir a esposa que ele descobriu que colocou o chifre nele. Ele fica bravo, então falou, vamos lá pro meio então da epidemia para ver se você não se arrepende. É uma história bem terrível, assim, e a gente vê como era devastadora uma epidemia de cólera. E também é baseada numa epidemia de cólera o livro que eu comprei agora na Semana do Consumidor, não paguei o frete, já chegou na minha casa, é A Peste, do Albert Camus. Camus é um escritor de origem francesa, mas que nasceu na Argélia. Então saímos da Colômbia, fomos para a China e agora estamos no norte da África, onde também houve surtos de cólera. Essa é uma doença muito espalhada no mundo inteiro, especialmente aonde há mais pobreza e onde não há saneamento básico. Houve uma grande epidemia de cólera na cidade de Oran, lá na Argélia, e baseada nessa epidemia ele escreveu A Peste, onde Camus ainda faz uma analogia entre uma cidade infectada por uma doença e Paris na época da ocupação nazista, como se Paris estivesse infectada pelo nazismo. Essa a relação que ele faz sentido porque ele escreveu esse livro bem nos anos 40, 50, ainda era muito recente o trauma da invasão nazista lá em Paris. Esse livro eu ainda não li, tá? Pretendo ler durante a quarentena, né? E vale a pena só explicar, gente, tá todo mundo preocupado com o coronavírus, mas essas doenças, o cólera é uma doença que existe até hoje, não existe em países ricos, onde há saneamento básico, mas existe em países pobres, e o nosso país é um deles. 50% da população brasileira não tem acesso a tratamento de esgoto, a gente sabe disso, está no nosso nariz, a gente aprendeu a achar natural sermos vizinhos de bairros onde isso não existe. Mas no Brasil isso existe, ainda há cólera em vários lugares do mundo, principalmente os miseráveis, e o cólera mata mais de 100 mil pessoas todos os anos. E ninguém tá falando do cólera, todo mundo tá falando do coronavírus. Não que não tenha que falar, mas é bom colocar as coisas em perspectiva.
Quero trazer mais uma doença, mais um livro que fala de uma epidemia. Essa, de toda a seleção que eu trouxe aqui, é a única epidemia que é simbólica, é ficcional, não é uma doença que existe de fato, mas que vale a pena, sempre é um livro, eu tenho certeza que você já pensou nele, O Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Eu já falei desse livro em outro vídeo especial que eu fiz em outra época excepcional que nós tivemos, que foi na época da greve dos caminhoneiros, quando houve desabastecimento nos supermercados. Aí eu falei desse livro, mas a situação parece ainda mais apropriada para falar de Ensaio sobre a Cegueira. Saramago imagina uma epidemia global de cegueira, uma epidemia, uma doença que não existe, mas que deixa todos os seres humanos cegos. E assim, metaforicamente, ele está falando sobre a nossa incapacidade de enxergarmos uns aos outros, sermos menos egoístas, mais solidários, mais humanos, enxergarmos o problema que está do nosso lado, por exemplo, as favelas e periferias que têm cólera ainda hoje em dia. A gente fecha os olhos para isso, porque segundo Saramago, somos todos cegos. É isso que ele está discutindo em Ensaio sobre a Cegueira, outro brilhante livro para você ler nessa época, se é que você já não tenha lido. Vossos avós foi-lhes pedido para irem à guerra. A vocês pedem-vos para ficar no sofá. Tenham noção. E para concluir, gente, eu quero trazer a doença de todas as doenças, a epidemia de todas as epidemias, a maior de todas, que não foi a peste negra, não foi o cólera, não foi gripe. Bom, eu tô falando de doenças sérias, né? A gripe comum, ela mata pouco. Talvez a doença que mais já tenha matado os seres humanos. Ela é tão comum que ela até batizou um bairro aqui na minha cidade, o bairro do Bexiga, que tem esse nome. Hoje o Bexiga é um bairro folclórico, né? As pessoas ouvem falar, é o bairro dos italianos, é o bairro onde surgiu aquele sotaque chato de paulista que fala assim, meio italianado. Não é essa a marca do bairro do Bexiga. O bairro do Bexiga era um bairro extremamente pobre, onde havia alta contaminação dessa doença, conhecida como bexiga, mas que tinha o nome formal de varíola. Só no século XX, a varíola pode ter matado, ouça esse número que eu vou dar para vocês, a varíola pode ter matado entre 300 a 500 milhões de seres humanos apenas no século XX. Vou repetir, 500 milhão de seres humanos podem ter morrido no século XX por causa dessa doença viral chamada varíola. É uma doença que provoca pústulas no rosto e no corpo, as famosas bexigas que estouram, e ela mata cerca de 30% dos doentes na sua modalidade mais severa. Os que sobrevivem também têm grandes chances de ter sequelas, por exemplo, cegueira. Os que têm a sorte de sobreviver e de não ficarem cegos ficam deformados por horríveis cicatrizes. É por isso que nos livros antigos a gente ouve falar de pessoas que tinham a cara bexiguenta. São as cicatrizes que ficam, deixam a cara deformada mesmo. Aqui eu vou trazer esse livro brasileiro, escrito em 1935, por aí, do Jorge Amado, é o Capitães da Areia. Ele não fala sobre varíola especificamente, mas ele tem um capítulo, Alastrim, que fala sobre um surto de varíola lá em Salvador, que acometeu os personagens principais desse livro, que são crianças de rua, que fazem parte de uma gangue chamada Capitães da Areia. É assim que o Jorge Amado retrata essa doença. Omolu mandou a bexiga negra para a cidade, mas lá em cima os homens ricos se vacinaram, e Omolu era um deus das florestas da África, não sabia dessas coisas de vacina. E a varíola desceu para a cidade dos pobres e botou a gente doente. Botou o negro cheio de chaga em cima da cama. Então, vinham os homens da saúde pública, metiam os doentes num saco, levavam para o lazareto distante. As mulheres ficavam chorando, porque sabiam que eles nunca mais voltariam. Aqui, nessa pequena fala, nesse pequeno parágrafo, a gente tem um ponto importante. A varíola matava e a varíola, a partir do século XX, demorou para ela se espalhar completamente, mas a partir do século XX, ela passou a ter uma solução, uma prevenção, a vacina. No começo, só os ricos tinham acesso a ela, e é isso que o Jorge Amado está criticando aqui, que os pobres não eram vacinados. Mas depois que essa vacina foi espalhada, foi democratizada, o sucesso para o combate da varíola, doença essa que matou só no século XX, eu vou repetir porque esse número é chocante,
até 500 milhões de pessoas, o sucesso da vacina foi tão gigantesca que a doença foi dizimada do planeta Terra. O último caso de varíola aconteceu na Somália em 1977. Através da vacina, nós conseguimos erradicar uma doença que foi uma das maiores carrascas da humanidade. Então é por isso que eu vou recomendar que vocês leiam esses livros. Eles colocam os nossos medos com relação ao coronavírus em perspectiva e nos mostram como a história da humanidade poderia ter sido diferente se nós não tivéssemos tido tanto avanço científico e como nós devemos ainda nos fiar na ciência, porque é a ciência que vai nos tirar dessa confusão do coronavírus. Mas cedo ou mais tarde vai ter uma vacina e a gente vai ter que tomar. Não vamos, de jeito nenhum, poder cometer o mesmo erro que estamos cometendo com outra doença infecciosa, o sarampo, que já esteve erradicada do Brasil e agora está voltando porque as pessoas acreditam em bobagens da internet, dizendo que vacina causa isso, vacina causa aquilo, vacina não é seguro, vacina não é isso. Tá fazendo o sarampo voltar. Sarampo, por outro lado, é uma doença que não vitima os velhinhos e os doentes. É uma doença que vitima as crianças. E as pessoas estão descuidando com o sarampo. Então, assim, gente, não tem o que fazer. Tá todo mundo bravo e preocupado com o coronavírus. E temos que tomar todas as medidas, mas a gente tem que ser racional, se basear em evidências científicas para prevenir, para proteger quem nós amamos. E quando a vacina surgir, vai demorar mais ou menos 1 ano, mas vai surgir, nós devemos nos vacinar. É essa a lição que eu tiro de tudo isso. E assim concluído esse vídeo, eu desejo uma boa quarentena para vocês. Ficar no sofá não é assim tão difícil, né? Já foi mais complicado, então vamos manter a calma. Um beijo para todo mundo. A gente volta na semana que vem. Na terça-feira eu volto. Tchau, até mais.